Eu tô aqui para apresentar o podcast sobre o assunto. Vamos conversar sobre os sonhos de vocês. Esse é o Jornada das Profissões. E eu vou convidar você para participar junto comigo dos próximos minutos. Eu sou o professor Felipe Lucena, diretor do Motiva Centro. Vem comigo! No episódio das Ciências Humanas, vamos receber convidados muito especiais que vão bater um papo com a gente. Eulo Salles é administrador de empresas. Ele é graduado pela Universidade Estadual da Paraíba com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Projetos pela Faculdade Anglo-Americana. Eulo atuou como gerente financeiro de grandes empresas e atualmente tem se dedicado à reestruturação de empresas, como consultor. Também participa com a agente a arquiteta Gabriela Martins. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduada em Arquitetura, Construção e Gestão de Edifícios Sustentáveis e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. Atualmente, Gabriela é sócia proprietária do escritório Dito Arquitetura. E quem está com a gente, também, é o advogado Rembrandt Asfora. Formado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba e mestre em Direito, ele é advogado e procurador municipal há 11 anos, atuando como especialista em Direito Civil e Empresarial. Foi um prazer o convite recebido para participar aqui, né? Ao lado de vocês. Estamos à disposição, né? Para o que der e vier, que o pessoal manda as perguntas. Eulo é administrador e vai participar desse primeiro dia com a gente, que é o dia de Humanas. Além de Eulo, a gente vai ter aqui Gabi, a arquiteta. Gabi, seja bem-vinda também. Obrigada, Felipe. É um prazer participar daqui, ter essa troca com vocês e falar um pouco mais sobre arquitetura. E a gente tem a participação remota de Rembrandt. Dr. Rembrandt Asfora, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado ao Colégio Motiva. Sempre um prazer muito grande participar desse projeto com vocês. Não é a primeira vez que participo. E além de uma alegria, é um motivo de muita honra. Eu fui aluno do Colégio Motiva, estudei no Colégio Motiva desde o primeiro ano de sua fundação. Enfim, durante todos os anos da minha vida acadêmica, estudei no Colégio Motiva, terminei o ensino médio. Tenho um carinho e uma atenção muito grande à instituição de ensino. Para mim vai ser um prazer muito bacana, uma alegria muito grande poder trocar com você essa ideia, com todos os participantes e com os alunos, né, que estão interessados no curso de Direito. Espero elucidar aí as questões, as dúvidas e convidar aos interessados a poder participar e fazer o curso, participar do vestibular e, quem sabe, sermos colegas no futuro. Estou à disposição. Muito obrigado. Dr. Rembrandt foi aluno da escola, tem uma excelente participação conosco. Gabi também foi aluno da escola e ela é pai da escola. Então, todos vivenciam muito bem isso com a gente. Eu queria iniciar aqui falando um pouco dessa apresentação dos cursos escolhidos para esse primeiro momento do nosso podcast. Gabi, vamos falar um pouco sobre essa relação sua com a arquitetura, como surgiu. Eu queria vivenciar um pouco isso de início. Para começar, acho que é importante falar sobre o fato de arquitetura, às vezes fazer parte de exatas e às vezes fazer parte de humanas, né? Porque eu acho que quando a gente está escolhendo o curso, acaba querendo colocar algo... Não, eu tenho muita facilidade com exatas, então eu vou para exatas. E se Nem pensa direito. Né? Exato. Se a arquitetura não está ali, não faz parte das coisas que você imagina. E da mesma forma o contrário, né? Na UFCG, a arquitetura faz parte de humanas, enquanto que na UFPB faz parte de exatas. Mas isso também quer dizer muito pouco sobre o que você vai encontrar no curso. Porque, apesar de eu ter feito na UFPB, que teoricamente eu estava no CT, no Centro de Tecnologia, era um curso de exatas, eu passei 8 períodos estudando História. Então, História da arte. História da arte. Então, assim, isso quer dizer muito pouco sobre o curso, justamente por causa disso. Porque a arquitetura é uma mistura, realmente, dessa parte de tecnologia, de exatas. E de arte. E de arte, exatamente. Então, a gente anda muito por esses dois universos. E justamente quando eu fui escolher o curso que eu queria fazer, eu fiquei muito em dúvida entre engenharia civil, arquitetura e design de moda. São três... Arte
ciência, né? Então, Exato. E algo ali no meio. E eu acabei optando por arquitetura, justamente porque eu entendi que seria um meio termo para aquilo que eu estava sonhando, né? Mas, justamente por isso, apesar de eu gostar muito de artes, eu tinha uma característica muito de exatas. Então, eu acabei entrando no curso e ficando, assim, perdida, porque não era o que eu esperava, né? Então, o que esperar de arquitetura quando você entra na faculdade? É um curso onde você estuda muito sobre arte, sobre história, sobre a própria arquitetura, a história das civilizações, até porque a arquitetura é uma ciência social. Então, a gente estuda os relacionamentos humanos, a gente faz sociologia dentro do curso, da mesma forma que a gente também estuda tecnologia, softwares, desenvolvimento. Então, o curso, ele tem muito esses universos estão muito conectados dentro do que a gente faz. E é justamente isso que me encanta dentro de arquitetura. É poder trabalhar com tecnologia, que é uma coisa que eu gosto, com desenvolvimento, e ainda assim atender esse meu lado artístico, mais humano, mais social da coisa. é interessante que algumas pessoas, elas têm a arquitetura, a decoração, a parte de interiores, a parte mais minimalista ali. E a arquitetura é muito mais abrangente, né? Ela pensa, tem o paisagismo, tem a parte urbana, então é muito... arquitetura e urbanismo, né? Exatamente. O curso por si só já é arquitetura e urbanismo. Urbanismo, é muito mais amplo. E aí, pensando aí no mercado de trabalho, né? O que você faz quando você se torna arquiteto? Você pode ser trabalhar com arquitetura de interiores, que é um braço da arquitetura que acho que a gente conhece mais, né? A gente vivencia mais de maneira geral. Mas a gente pode trabalhar com a arquitetura da edificação, que é uma arquitetura mais voltada para edifícios, tanto pequenas construções como uma casa, como também de maiores pavimentos. A gente pode trabalhar também com a parte de urbanismo, você trabalha para prefeituras, você trabalha para ONGs, você trabalha... Existem muitas possibilidades dentro do urbanismo que aqui no Brasil são um pouco exploradas, mas existe espaço para isso e é uma área em crescimento, né? Porque mais e mais tem se discutido a forma de relacionamento das pessoas dentro da cidade, né? Então, o urbanismo entra muito nisso aí, a forma de ocupação das pessoas. Além disso, você pode partir para o campo da pesquisa. Recentemente me perguntaram sobre desenvolvimento sustentável na arquitetura, né? Então, se é uma área do seu interesse, você tem que entender que você será pesquisador. Você vai se tornar arquiteto, mas você será pesquisador. Porque hoje é o que esse universo nos permite. É interessante você falar sobre esse ser pesquisador e estar sempre se atualizando, vamos dizer assim, porque isso é realidade para todos os cursos. Isso. E é interessante, já que a gente está conversando sobre futuro, sobre sonhos, sobre essas decisões, que a pessoa, ao decidir, entenda que ela vai vivenciar aquilo e tem que ter uma satisfação. Exato. Não pode ser uma decisão assim, meramente técnica e fria, né? A faculdade é só mais um passo na educação, né, Felipe? Porque a gente não para de estudar nunca, senão a gente fica para trás. Qualquer que seja o curso escolhido, a aprendizagem, o estudo vai levar para a vida da gente inteira. Né? Porque muitos pensam equivocadamente que se formou, está livre de tudo. Pelo contrário, né? Aí é que a gente vai ver que o que a gente estudou precisa estudar mais ainda para poder botar em prática, né? Então, isso aí é... Eu digo, vocês dizem a ele. Exatamente. Quando você se forma, você vê que você não sabe de nada. A verdade é essa. Você termina a faculdade achando que você sabe o que é ser, por exemplo, arquiteto, aí quando você vai trabalhar como arquiteto, você faz... realmente, eu não sabia disso. E dessa abordagem que você está dando do curso como um todo, qual foi a área que você escolheu para trabalhar mais? Eu sei que eu até me lembrei que você falando da sociedade como um todo, eu fiquei pensando nas grandes cidades, o quão importante é a ação dos urbanistas, né? E eu sei que você fez mestrado em Brasília. E Brasília foi pensado por um arquiteto. Então, exato. A gente sente bem ao estar lá como é a divisão e a distribuição. E como é diferente em outras cidades que foram crescendo de forma desorganizada. Uma palavra bonita. Justamente. E assim, como eu estou dizendo, essa demanda
do urbanismo, ela tem crescido e tem mudado. Porque aqui no Brasil, a grande referência que a gente tem realmente é Brasília, né? Mas, por exemplo, Palmas do Tocantins também já foi assim. Patos tem um bairro planejado que está que tá sendo criado agora. Então, assim, realmente é algo que hoje é mais palpável. Talvez há alguns anos atrás, você dizer, eu sou arquiteto e urbanista não significava nada. Muitas cidades no Centro-Oeste que são assim. Goiânia Centro-Oeste também. Goiânia é justo. bem dividida, as quadras, tudo. Ele funciona como Brasília também, né? Não tem nome de rua. Entendi. É o número da rua, quadra tal, Quadrilóte, setor tal. Setor quadrilóte. Que a gente usa essa nomenclatura nas prefeituras, né? Exatamente. Já é uma coisa mais padrão, mais técnica, né? Mas aí, justamente, eu resolvi trabalhar com arquitetura mais residencial mesmo. Então, hoje, a minha maior atuação é essa parte de arquitetura residencial, tanto a parte construtiva como interiores. Mas o meu mestrado é na área de tecnologia de materiais. Então, já foi um outro universo que eu adentrei dentro da arquitetura. Acadêmico. Exato. Que aí é justamente o que eu falo. Se você tem um desejo de trabalhar com algo assim sustentável, desenvolvimento sustentável dentro da arquitetura, ainda é algo que está no campo muito da pesquisa, de buscar soluções, porque ainda é pouco palpável. E aí, para mim, foi justamente o que me pegou, porque o que eu amo em arquitetura é que é palpável. É que eu sonho e vejo acontecer, entendeu? Não é uma questão assim que materializa, né? Eu consigo ver aquilo. Ao fim de tudo, eu tô vendo aquilo, sabe? Então, assim, é justamente o que me fez acabar me enraizando um pouco mais nessa parte de construção. Inclusive, hoje no escritório, a gente faz obra. Então, a gente entrou mais ainda nesse universo justamente por esse interesse nosso, meu e do meu sócio, nessa materialização da arquitetura, que é justamente o sonho realizado, né? O sonho concretizado. Eu conheço bem essa realidade, eu sou engenheiro civil também, e esse materializar, a gente sempre tem aquele carinho, cada obra, vamos chamar assim, né? Cada obra, o escritório é a Dito Arquitetura de Gabriela, a gente já fez algumas parcerias aí, né, Gabi? E cada obra realizada fica uma referência, um carinho, uma história, e é muito legal. E nessa... E tem só um adendo. Eu também tenho a formação de engenharia civil. Também engenheiro. E existe sempre uma guerra, né? Do arquiteto com o engenheiro. Porque o arquiteto bota uma danada de uma coluna lá no canto, ou numa viga curva, que o cara vai ter que calcular. É um caos, né? Aquilo ali. Polêmica esse assunto. Mas é saudável, né? Porque o belo... ele tem que se sobrepor. Eu acredito dessa forma. O engenheiro que tem que se virar para calcular. Não, e eu acho que hoje, assim, a gente tem trabalhado muito com o BIM, né? Que é uma forma de trabalhar dentro da arquitetura e da engenharia que tem diminuído esses conflitos. Porque é aquela coisa que você começa a pensar no projeto já idealizando aquilo construído, aquilo pronto. Então, não tem muito como você desvincular uma coisa da outra, como já foi há um tempo, que eu desenhava algo aqui e eu queria que fosse construído. E hoje não, hoje você já tem, o próprio desenvolvimento do projeto já é mais ligado com essa parte construtiva. Então, assim, é até outra questão. Existe também o desenvolvimento nesse sentido. Uma pessoa que se interessa por tecnologia também tem na arquitetura esse lugar, esse caminho. Exatamente. Que está sempre em desenvolvimento. A inteligência artificial está muito presente nisso também. A gente tem programas que possibilitam realidade aumentada, realidade virtual. Então, hoje, numa obra, você pode chegar com um tablet e você está só no terreno, mas você vê onde está o pilar, onde estão passando os canos, o que a arquitetura projetou para aquilo e ser como se você estivesse andando pelo edifício. E, assim, não é uma coisa surreal, não é uma coisa que você vai ver em outros países. É algo muito palpável hoje já. Então, para quem gosta de tecnologia, também é uma área interessante. E a gente está aqui também com o pai de Miguel, Eulo. Eulo é engenheiro, Eulo é administrador, e o curso de administração também é muito abrangente, né, Eulo? Isso. Então, como é essa sua relação, como é que chegou a administração na sua vida? Eu estava comentando antes da gente começar que eu fiz primeiro engenharia civil e por uma necessidade, né, eu não trabalhei com engenharia civil porque a época que eu concluí estava uma época de baixa,
grande parte dos meus colegas foram para outras áreas. Final da década de 90, época Isso. de baixa da engenharia, clássico. A maioria foi para outras áreas, né? Então, alguns voltaram, mas eu já trabalhava, eu estudava e trabalhava, então eu fiquei na área, apesar da área de gestão, e numa discussão lá, eu precisava fazer um fechamento financeiro, eu não sabia fazer, eu tive que ir aprender e estudar administração, né? Aí, já que eu não ia tocar engenharia, como eu queria, por conta de baixa de mercado, eu fui para a administração e me encantei com aquilo ali, porque era o que eu vivenciava. Né? Na época também existe uma história aí no mercado que só vai fazer porque o curso antigamente chamava Administração de Empresas. Então existia aquele preconceito, só vai fazer quem tem empresa ou quem é herdeiro de empresa, né, para tentar tocar aquilo lá. Só que o curso é muito abrangente, né? No curso a gente pode trabalhar com finanças, com logística, com marketing, com recursos humanos, né? Tem área para o que der e vier. A parte comercial inteira vem de administração, não só com marketing, mas a parte de vendas também. Existem cursos, inclusive, que são voltados exclusivamente para a área comercial. Tá? Então, não é só aquele negócio, eu vou administrar uma empresa, mas a empresa é tudo isso, né? A empresa é financeiro, é contábil, é fiscal, é estoque, compra... Gestão de pessoas, principalmente gestão de pessoas, tá? E existe um desafio muito grande, que é justamente trazer essa garotada para poder fazer a administração, né? Hoje existe uma preferência maior por determinados cursos e pelo que a gente vê, daqui a pouco só vai ter duas ou três profissões, porque o pessoal só está indo para aquelas lá. E a administração, tudo vai depender de administração, até a nossa casa. É verdade. Né? Quem trabalha e vive de um salário, ele vai receber aquele tanto por mês e tem que passar o mês até chegar ao próximo salário. Não é isso aí? Aí a administração de pessoas, a nossa família, né? Tem a minha esposa, tem Miguel, que ele vai querer as coisas, a gente tem que administrar. Isso aí tem feira, energia, água, tem manter tudo, combustível para veículo, a gente tem que fazer isso aqui. A nossa empresa, a nossa casa é uma pequena empresa, né? E é a primeira que a gente tem que saber administrar. Então, fica a dica, é bem simples isso aí, mas dedicação como qualquer outro curso, né? Não é aquele curso que é fácil de entrar e fácil de sair. E até se você quiser só o canudo, você termina qualquer curso. Que não vale nada. E a influência da tecnologia fortemente? Eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre fui aficionado por tecnologia, Felipe. E hoje, tudo que eu faço é com emprego maciço de tecnologia, tá? E apesar dos pesares, aí eu já estou falando aí de 20, 30 anos de carreira com administração, aplicando tecnologia, eu ainda sou daquele tempo que é o computador com a telinha preta e a gente digitando, né? Mas tecnologia... MS-DOS. Isso aí, Eu já ouvi falar. Não é do meu tempo. E assim, hoje, com o advento das novas tecnologias, surge todo um desafio, não só para o curso de administração, mas para todos os demais cursos, né? Então, todas aquelas funções que demandam tarefas repetitivas, seja em qualquer curso, e também, principalmente em administração, essas vão ficar de lado, né? Algumas funções que estão prestes a desaparecer, tipo caixa de banco. É um negócio que a gente já vê que já vem há alguns anos, há muitos anos atrás, mas isso aí vai acabar, né? Caixa de supermercado é outro, né? Quem só faz análise, pega o papel, carimba, assina, analisa e passa a notícia para frente. Isso aí vai acabando, né? Hoje a gente já tem ferramentas, e eu trabalho com isso, de hiperautomação dos documentos de entrada. Tipo, estou fazendo um projeto para uma empresa que eles recebem, em média... Você é consultor de empresa. Isso. Né? 60 notas fiscais por dia. Né? Então, o pessoal lá da área de suprimentos vai ter o trabalho de botar o pedido de compra.
A partir daí, alguém no recebimento vai só conferir para ver se entrou certo. De lá para frente, até o pagamento, se tiver saldo no banco, claro, o sistema vai fazer todo e ainda manda o comprovante do pagamento para o fornecedor. Então, quantas pessoas saíram nisso aí? Esse processo. Né? E não é só na administração, no dia a dia de um escritório. Tem a automação da indústria também. Né? Uma máquina na indústria vai substituir centenas de pessoas na linha de produção. Por quê? Está ficando caro também manter gente, fora o trabalho que se dá. Agora, dentro da área da administração, toda parte de liderança, porque a gente vai lidar com gente, não vai só lidar com máquina, e com gente mais qualificada. Então, a liderança, o pessoal de RH precisa ralar um bocado para dar conta desse pessoal bem mais qualificado que vai estar no mercado. Doutor Rembrandt, fora. Bem, Felipe, o curso de Direito ele nos dá uma possibilidade de atuação muito ampla. Lógico que o aluno que vem do ensino médio para a universidade, assim que se depara, uma das primeiras dúvidas é como é o dia a dia, né, do estudante do curso de Direito. O que é que eu tenho que estudar? Quais são as afinidades que eu tenho que ter acadêmicas, a forma de estudar? Eu sempre fui muito curioso com isso. E, logicamente, essa pergunta tem sempre aquela resposta padrão. O curso de Direito, o aluno do curso de Direito tem que gostar muito de ler. E essa é, em verdade, uma premissa básica. A gente se depara, assim, com um arcabouço de leitura considerável. É necessário que haja uma bagagem de leitura para que esse profissional, durante os 5 anos de curso, ele possa realmente ter uma boa formação acadêmica e consiga se consolidar no mercado. E aí, durante a academia, é importante, na medida do possível, logicamente, das oportunidades que cada estudante vai ter, de buscar tentar um estágio para a gente conseguir trazer para a prática o que a gente consegue absorver durante o curso de Direito. Porque o curso de Direito, ele, por ter essa bagagem teórica, nessa bagagem de leitura que é inerente ao curso, existe a necessidade, sim, de a gente tentar trazer esse conhecimento para a prática. Porque é um curso muito teórico, né? É um curso muito teórico, um curso da área de humanas que exige essa bagagem de leitura, como eu coloquei. Mas concluído o curso, ultrapassada essa parte inicial da academia propriamente dita, abre-se um leque imenso de atuação. Dando sequência, a gente precisa falar um pouco sobre perguntas, dúvidas. A gente tem aqui algumas dúvidas dos nossos alunos. Eu quero esclarecer que a participação dos meninos, essa é a forma carinhosa que eu sempre me refiro a eles, foi ativa nesse processo e a gente compilou essas perguntas e criou aqui a junção delas para atender ao máximo possível. Pessoal, tem uma pergunta aqui para Eolo. Quais as áreas mais relevantes do trabalho, do mercado de trabalho hoje? Bem, falei agora há pouco, dei uma adiantada, né? Essa parte de gestão de pessoas, mas não a gestão de pessoas pensando só em folha de pagamento, mas se você pensar no ser humano, né? O que está muito em voga hoje é a sanidade mental do colaborador, como a gente vai dar o conforto para ele exercer aquela função dele, né? Quais são as ferramentas que a gente vai dar para ele poder entregar o resultado que a gente precisa, né? Isso é uma das mais evidentes hoje. E criar líderes, Felipe, é a grande demanda hoje, né? Uma coisa importante, você falando aí me fez lembrar, a verdadeira riqueza das corporações são seus times. Isso. Quem mantém a empresa viva é o time. A história dela passa pelas pessoas que estão vivenciando. A energia com que aquelas pessoas conduzem os seus dias é quem faz as corporações caminharem e terem solidez. Então, cada vez mais a gente tem que estar preocupado com essa união e com esse bem-estar do colaborador. Isso. E tem uma que eu acho essencial e não está em canto nenhum, mas é a minha vivência. O administrador, seja ele de que nível for, né? Do diretor ao cargo mais simples que tiver na empresa, que trabalhe com administração, ele precisa entender de tecnologia.
Ele não precisa saber desenvolver. Ele não precisa ser software, programador. Não precisa ser programador, não precisa nada, mas ele precisa entender como a tecnologia pode Ela auxiliar. opera. Tá? A lógica. Acho que Isso. em toda profissão hoje, né? Isso. Você Por quê? precisa dessa... Porque você, Felipe, é diretor, você não está no dia a dia de algumas operações, mas você pede alguma coisa para uma pessoa lá do operacional e você não sabe a dificuldade que ele tem com aquilo lá. Ele não vai te dizer também, mas ele vai passar uma hora, um dia, uma semana para te entregar, porque ele está pegando informação de um canto, de outro, botando na planilha, para poder chegar naquele formato que você deseja. Se você tiver a noção do trabalho que ele tem, você vai trabalhar para reduzir aquele retrabalho dele. Isso. Você como Melhorar o o tempo de líder. resposta. Sim. Para diminuir seu tempo de resposta. Ou até você nem pedir mais a ele, vai chegar Pra fazer. no teu celular ou no teu tablet. Automatizar. Automaticamente, isso aí. Tá? Porque tem coisas que você não precisa perguntar a ninguém. Tá no sistema, vai estar lá numa tela para você ver. Quanto mais ágil você conseguir criar esses processos, mais rápido a gente vai ter os desenvolvimentos, né, dos procedimentos como Essa um parte todo. de gestão de processos, por processos também é algo que precisa demais. Demais, porque nas empresas tem muito retrabalho. Né? Muito. É muita perda de tempo, muita perda de produtividade. E esse é um dos ramos da administração também, um negócio bom, viu, para se fazer. E uma pergunta polêmica. O que você acha dos 4 dias de trabalho em vez de 5? Eu sou um pouco... Gabi nem combinou que ia trazer. Eu sou totalmente a favor dessas coisas, tá, Gabriela? Eu sou a favor, Dá pra gente, inclusive... pode bater palma, não? É porque existem certas atividades que precisam estar Relativo, no horário comercial. Tipo, quem trabalha na área fiscal de uma empresa, que ele precisa tirar uma dúvida com um fiscal, alguma coisa, o fiscal só vai estar lá de segunda a sexta, teoricamente, né, de 8 às 18. Mas existem funções dentro de uma empresa que ele não precisa ter o horário comercial normal. Ele pode ter um horário flexível que ele vai te entregar de qualquer forma. E melhorar a produtividade, né? Isso. Pelo que eu tenho lido e observado, tem-se tido muito ganho de produtividade, né? Mas isso é algo que eu também acho que precisa de um pouquinho mais de amadurecimento. Da mesma forma que o trabalho remoto foi bom na pandemia e hoje ele está retomando ao presencial, tá? Porque... Alguns setores não vão retomar direito, né? Mas vão, porque é o seguinte, a gente precisa ter o convívio social, Felipe. Ele pode ser híbrido. Isso. Né? Uma parte presencial, outra parte remota. Não retomar assim, Eulo. Tem algumas empresas e alguns setores que eles não voltam jamais ao que era. Eles estão no modelo híbrido. Eu tenho vários. Inclusive, o doutor Rembrandt me disse um dia desses, você vai lembrar, Rembrandt, que muito do trabalho é home office e tem um trabalho que é nos escritórios. Mas eles têm uma obrigatoriedade de se encontrar. Que é exatamente para manter esse convívio. Então, precisa. Nem que seja para tomar um cafezinho ou um aperitivo, um happy hour. Assim, e é muito necessário isso aí, tá? Agora, como vai se dar? Eu tenho um exemplo de uma indústria aqui na Paraíba que o proprietário, porque apesar de ser grande, é de dono, né? Ele tinha aquela história, o cara tinha que estar lá trabalhando para se ver que ele estava trabalhando. Com a pandemia, ele viu que não era necessário. E grande parte da área administrativa da indústria dele hoje é home office. Porque ele viu que é bem mais ágil, se estão entregando tudo na hora. Agora, precisa de tecnologia para isso, né? E ele investiu nisso aí também. Não adianta você estar passando papel e mandando caixa de papel para casa do seu colaborador, né? Então fica ruim. Gabi, em relação à arquitetura, a gente também tem uma pergunta aqui, que você já começou a falar sobre ela, mas eu queria enfatizar a pergunta. Essa dúvida de 6 anos de ser humanas, e a pergunta é, eu não gosto muito da parte de matemática. E o receio é porque na UFPB era a pessoa quer fazer o curso de arquitetura lá. Sim. Só que lá é exatas. E aí o receio eu não gosto muito de matemática
e dá para fazer o curso. E eu fiquei pensando, lembrando do curso de engenharia, bom, o curso de engenharia vai ter mais dificuldades, se não gostar de matemática. Com certeza. Mas eu me lembro que a arquitetura não pagava os cálculos, coisas desse tipo. Então, será que dá para fazer sem muita matemática? Dá, com certeza. E eu fiz na UFPB, né? Que era o lugar de exatas aqui na Paraíba. Mas a gente não tem disciplina de cálculo, realmente. Não tem nenhuma disciplina de cálculo. Existem algumas faculdades que têm. Mas as nossas da Paraíba não tem. E então, assim, se você já é uma área que você não tem tanta afinidade, não tem tanta facilidade, você pode escolher uma faculdade que está mais dentro do que você tem ali disponível, né? Mas na Paraíba isso não é um problema, porque você não tem disciplina de cálculo, aquela disciplina que é a fórmula, e a maioria da parte de cálculo que a gente precisa fazer dentro de arquitetura é um cálculo mais guiado. Então, não é aquela coisa que é como é na escola, que eu acho que é o que a pessoa assimila, que eu nem sei mais se é assim, mas é assim, quando eu estudava, que você tinha que, tipo... Gabi, não faz tanto tempo que Não, mas você... é porque mudou muito. É porque as coisas mudam tão rápido que eu não sei. É verdade. Mas assim, que eu Mas você tinha que programava em DOS, decorar... Não. Eu tinha que decorar uma fórmula para fazer uma prova de matemática, né? E aí, essa fórmula eu ia aplicando em várias questões diferentes. Não é assim em arquitetura. Você precisa saber um conceito matemático para que você entenda a lógica daquilo. Proporção. Exato. É muito mais ligado à lógica e proporção do que a, de fato, um cálculo matemático. Porque o cálculo, assim, nos 2 primeiros períodos, você que tem que fazer na mão mesmo. Mas, assim, a partir disso, você está guiado por software. Então, você não precisa de ter essa super facilidade, super afinidade. Agora, claro, um arquiteto, ele lida com o mundo da matemática para sempre, o tempo todo, porque é o mundo da lógica, né? Mas não é cálculo matemático. Perfeito. Legal demais. Bom, para o doutor Rembrandt também tem uma pergunta, e é a pergunta do mercado de trabalho. Para direito, como está o mercado? Qual é a amplitude desse curso? Doutor Rembrandt, eu quero ser advogado, posso ser juiz, promotor. Como é essa jornada, essa caminhada para chegar lá? A gente tem muita dúvida em relação a isso também. Inicialmente, a gente tem a carreira do advogado, né? Que é a carreira que eu exerço há 11 anos, com muito orgulho, e que me identifiquei desde o início, né? Tanto no âmbito da advocacia privada, quanto no âmbito da advocacia pública. Como assim, Rembrandt? Existe a advocacia pública? Sim, existe a advocacia pública sobre diversos aspectos. Um deles é o que eu exerço, que é advogar para entes públicos, vamos colocar assim. Tá? Então, quando a gente advoga, por exemplo, para o Estado da Paraíba, através de um concurso público, a gente é aprovado num concurso público para você ser procurador do Estado. Por exemplo, quando você advoga para um município, né? Um município de Campina Grande, município de João Pessoa, você vai ser procurador do município. Então, você exerce a advocacia pública, né? Como procurador do Estado, procurador do município, ou de alguma autarquia, de algum órgão público, de maneira geral. Existe também a figura do defensor público, que é uma missão muito importante para aquelas pessoas que exercem essa carreira, que seguem essa carreira, de prestar assistência jurídica para os mais necessitados. É um serviço jurídico gratuito, oferecido pelo Estado às pessoas que não têm recursos para contratar um advogado privado e que precisam ter o acesso à justiça assegurado através de um defensor público, né? Então, a advocacia pública tem essas características, como eu coloquei, e existe a advocacia privada, que aí você pode se especializar e prestar os seus serviços de uma maneira também muito ampla, na parte trabalhista, no exercício do relacionamento, neste caso, dos empregados com as empresas, quais são os direitos, quais são os deveres de cada parte, o que é que tem que ser observado nessa relação empresa e atividade laboral propriamente dita. A gente tem a advocacia no âmbito tributário, que é aquele colega advogado que vai se especializar na parte de tributos, vai entender a parte de impostos, quais são os compromissos que as empresas têm, quais são os deveres que as empresas têm, quais são os direitos facultados ao Estado de exigir determinada contribuição, as alíquotas, enfim, as características atinentes aos fatos geradores desses tributos. Nós temos a advocacia civil,
na advocacia de direito de família, né, nesse relacionamento, quando, por exemplo, extingue-se um relacionamento conjugal, como fica a guarda dos filhos, como fica a questão das pensões alimentícias para aqueles menores, o que é o direito da mãe, o que é o direito do pai, até em que momento, em que grau cada um pode exercer em prol dos filhos ou não, como é que seria aquele contexto. Enfim, há uma amplitude de atuação, né? Além da advocacia propriamente dita, como eu bem coloquei, a pública com os contornos e características inicialmente ditos, e a privada, a gente tem também carreiras decorrentes de concurso público. Promotor de justiça, como você colocou, né, membros do Ministério Público, né, no caso, membros do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, né, que é uma instituição, o Ministério Público Brasileiro, muito importante para a democracia, que tem princípios e valores extremamente importantes no Estado Democrático de Direito, de proteção à coletividade, aos direitos difusos, né, proteção inclusive dos hipossuficientes, como a gente chama tecnicamente, os consumidores, os idosos, as crianças. Então, e além de tudo, o Ministério Público que tem a titularidade da ação penal, né? É aquele órgão que é o órgão acusador no âmbito da justiça penal brasileira. É o órgão que, diante do crime, aliado com a atividade policial, né, da autoridade policial, no âmbito das polícias civis, propõe a ação penal, leva ao judiciário uma acusação do Estado contra aquela determinada pessoa que praticou um crime. E nós temos também a figura do juiz, né, da figura do que representa o judiciário brasileiro. Juiz do trabalho, juízes estaduais e juízes federais, do trabalho com a especificidade de competência para tratar apenas das questões trabalhistas, empregatícias e laborais. Os juízes estaduais, que podem ter, a depender da sua lotação, da competência e da vara e do juízo que ocupe, que titularize, pode ter competência de direito de família, competência de juiz criminal, competência de juízo cível, do âmbito dos juizados de pequenas causas, enfim, há uma amplitude também para aquele julgador, que tem que ser uma figura imparcial, uma figura que compreenda os contornos do direito com uma profundidade, para que ali, naquela condição, ele diga o direito às partes. O juiz, na verdade, ele em situações como essas, nesse contexto de atividade laboral, como eu tenho colocado, em verdade, o Estado brasileiro dando e concedendo o direito àquela determinada situação e fazendo com que aquela decisão judicial se cumpra, né, com meios coercitivos, determinando bloqueio de contas, né, ou hoje, como se vê recentemente, a possibilidade, em casos, por exemplo, de atrasos de pensão alimentícia, determinar um bloqueio de CNH, né, impede determinada pessoa de dirigir, né? Olha a que ponto a gente consegue, até onde o direito pode ir na vida das pessoas, né? Então, assim, é uma amplitude muito grande de atuação, mas eu queria trazer para vocês uma perspectiva assim, de entendimento sobre a vocação propriamente dito. Eu acho que o curso de Direito ele está presente na nossa vida, né? em toda a nossa rotina. Tá? Desde uma compra que você faz no supermercado, um almoço que você compra, ali está tutelado pelo direito do consumidor. Naquela relação há uma questão de direito contratual entre o proprietário, que muitas vezes está locando aquele estabelecimento a uma outra pessoa, e aquilo ali a gente tem um contrato de locação para firmar. Seja no que disciplina, no que você pode ou não fazer, né? De que determinadas condutas podem ser caracterizadas como crime, você pode inclusive ser preso por conta disso, né? Isso o direito tutela com profundidade muito consistente. Então, há uma presença do direito no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, até um sinal de trânsito que abre ou fecha, permite que você entre, né, à direita numa determinada rua. Tudo isso é tutelado pelo direito brasileiro, pelas leis que regem o andamento da sociedade, que rege a vida das pessoas. Então, o curso de Direito ele trata muito sobre isso, né? Assim, até que ponto existe a possibilidade do direito impedir ou tutelar determinada relação, e a gente vive o tempo inteiro tentando encontrar esse equilíbrio, né, entre o limite que o direito tenta nos impor e a liberdade
do ser humano, né, para poder viver em sociedade, praticar os atos que lhes são comuns no dia a dia, né? É um equilíbrio permanente, constante. O operador do direito, né, o aluno de direito, ele tem essa participação muito importante na sociedade, né? Ele tem um papel social muito importante, até porque, Felipe, você sabe, é amplamente noticiado, todos os dias, né, na mídia em geral. Hoje eu costumo até brincar que você não sabe, muitas vezes, quem são os senadores do seu estado, ou você não consegue dizer, por exemplo, 3, 4 ou 5 deputados estaduais, né? Ou você não lembra nem quem você votou para deputado federal nas últimas eleições. Mas muitas vezes você consegue dizer o nome de 2, 3 ou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Porque hoje o direito está no nosso dia a dia, né? Hoje o direito é matéria de jornal o tempo inteiro e todo mundo passa a ter uma opinião sobre determinado aspecto de um processo judicial que acontece em determinados níveis de autoridade do nosso país. Então, o estudante de direito, o operador do direito, aquele profissional que se forma, ou aquele aluno que está lá no dia a dia do curso, ele tem um papel importante para que a gente consiga colocar cada coisa no seu lugar, né? Dar ao direito o papel do ordenamento jurídico, propriamente dito, trazer os esclarecimentos para a sociedade de uma maneira geral das consequências jurídicas de cada situação, de cada ato. Bom, a gente tá adorando aqui. Eu queria colocar um parêntese, Felipe, que no curso de administração tem algumas áreas que a gente vai precisar de um pouquinho mais de matemática, tá? Principalmente para você não ser só tarefeiro, né? As profissões que estão mais em alta são as de analistas. Então, analista, você vai precisar saber um pouquinho de estatística, não precisa ser um engenheiro da NASA, né? De estatística e um pouquinho de cálculo também, porque apesar de ter todas as ferramentas para cálculo hoje, mas você precisa ter noção porque se você coloca... Gerenciamento de dados. Se você faz uma interpretação errada ali, porque você não sabe fazer a conta, então... Dá o norte errado. Dá o norte errado, tá? Então, é semelhante, só que tem um pouquinho a mais de necessidade de matemática. Não dá para gerenciar nada hoje sem estatística. Dá não. Apesar de a gente ter as ferramentas que vão gerar muita informação, mas você precisa interpretar aquilo lá. Né? Eu certa vez ouvi que a estatística é a arte de apertar os números até que eles digam toda a verdade. Bom, tá muito legal nosso primeiro podcast sobre o assunto. E a gente já vai começar as considerações finais. Eu já queria começar a agradecer aqui, que eu adorei. Eu queria começar por Gabi. Gabi, fica à vontade aí para fazer um fechamento. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter essa conversa com vocês, até conhecer mais um pouco do universo da administração, que eu não conhecia tanto. E me coloco à disposição dos meninos de maneira geral. Podem me procurar no Instagram do escritório, se tem alguma dúvida sobre o universo da arquitetura. Até acompanhar, assim, uma dica que eu dou, de fato, é você acompanhar. Hoje a gente tem essa facilidade com o Instagram de acompanhar a vida desses profissionais, né? Então, eu acho que o mais interessante é você se identificar com a vida pós-faculdade. A faculdade é só um caminho para você chegar em algum lugar. Então, esse lugar é o que você deve estar preocupado, na verdade. Então, assim, pesquise sobre as possibilidades, acompanhe arquitetos de diversas áreas, diferentes atividades, converse com eles se você tiver a oportunidade, justamente porque assim você vai entender se o caminho te leva para aquilo que você de fato quer. Porque gostar do curso é ótimo, mas não gostar do que você vai fazer depois é péssimo. Então, assim, eu, por exemplo, não gostei do curso por muito tempo. Porque eu não queria um curso com história, porque era o meu trauma do colégio, era história. Apesar de ser filha de professor de história. Mas era o meu trauma da vida e eu não queria. E foram 8 períodos com história, entendeu? Então, durante muito tempo, eu não gostei do curso e eu quis desistir até o 6º. Até que eu entendi isso, que ali era só um caminho. Então, o que me fascinou foi o pós. Então, hoje eu sei que realmente eu estou onde eu deveria estar. Mas durante o curso, que era só o caminho, eu me questionei disso muitas vezes.
Então, talvez se eu tivesse tido esse contato com arquitetos, tudo, eu teria sofrido menos. Muito legal. Gabi, obrigado. Eu que agradeço. Doutor Euler. Eu também agradeço demais, Felipe, pelo convite desse modelo que eu tô achando legal. Tô estreando também no podcast, né, junto com vocês. E a dica que eu dou é que tenham paciência, tenham calma, pesquisem, né? Ainda tem tempo para escolher. E que a nossa vida é muito injusta, né? Que a gente tem que escolher a nossa profissão, a gente com 16 anos de idade, 17. Se escolheu e não foi aquilo que você viu, e dá para mudar de profissão. Começa de novo, né? Começa né? de novo. Né? Eu já mudei de profissão e sou uma prova viva aqui de que a gente tem que fazer o que gosta. Se a gente se sente feliz fazendo o que gosta, qualquer curso vai ser ótimo para você. Tá? Não tenho discriminação de nenhum curso, né? Nem os que estão em alta hoje, nem os que já estiveram no passado. O que você tem que fazer é o que você gosta. Tá? É a dica que eu dou para a garotada aí. Pesquisem que tá tudo certo. E me coloco à disposição também, qualquer dúvida, qualquer evento que precisar, que eu puder auxiliar. Estou à disposição. Eu queria as considerações finais também do doutor Rembrandt. Ciente desse contexto, de que o direito permeia realmente a nossa vida, está em todos os níveis de atuação, fica o convite, né, para que os alunos do Motiva, assim como eu fui aluno do Motiva, façam o curso de Direito. É um curso que tem uma grande oportunidade de trabalho, exige uma necessidade de estudo, assim como todos os cursos, existe a necessidade de uma especialização, de um aprofundamento, de um comprometimento daquele profissional, mas a sociedade é, sim, carente sempre de bons profissionais, sempre vai haver um espaço para os bons profissionais, para aqueles dedicados, para aqueles que são qualificados. Então fica o convite para os alunos do Colégio Motiva para fazer o curso de Direito, para que ingressem no curso de Direito e que, como eu disse inicialmente, quem sabe no futuro possamos ser colegas, estarmos aí lado a lado nos tribunais, quem sabe, dividindo causas ou, né, um de um lado e outro do outro, mas sempre com muito respeito, sempre com muita elegância, com muito diálogo, que é isso que cabe aos operadores do direito. Então, eu queria agradecer a você, ao Colégio Motiva, ao Euler, à Gabi, que participaram desse momento conosco. Motivo de muita honra, de muita alegria poder retornar aqui ao Colégio Motiva para fazer esse bate-papo com vocês e ficar à disposição. Bom, pessoal, e agora eu quero agradecer a participação de vocês que nos ouviram. A gente está aqui com alunos do 9º ano até a 3ª série do médio. Está disponível aí para que os meninos já possam ter acesso. Os do 9º ano, eles vão ter, como você bem disse, tem tempo a mais ainda, né? E aí você já deixou aí a dica para, caso uma escolha mude, né, posteriormente. Então, tanto tem um menino que ainda tem tempo e já pode estar ouvindo, como tem um menino que tem que escolher o final do ano e tem a possibilidade ainda de rever, sempre rever. Eu quero agradecer a participação de vocês, dizer que a gente está encerrando esse primeiro bloco aqui sobre o assunto, falando de cursos de humanas, apesar de Gabi puxar um pouquinho ali a arquitetura para exatas. Muito obrigado, valeu moral!